Olá, caro concurseiro, estamos de volta aqui com a nossa aula sobre a Lei dos Portos para o concurso DOCAS da Paraíba. E hoje nós iremos continuar com a aula número 2, tratando aqui sobre os conceitos das formas de utilização de bens públicos trazidos pela Lei dos Portos, certo? Mas antes de darmos continuidade ao nosso estudo sobre a Lei dos Portos, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, que ative o sininho da notificação, pois nós iremos continuar com conteúdos, né, para a Lei dos Portos. E também, se puder, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com um amigo, certo? Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo, dessa vez tratando sobre os conceitos das formas de utilização de bens públicos. Se você for olhar na Lei dos Portos, você não vai encontrar aqui esse título, né? Conceitos das formas de utilização de bens públicos. Então, eu coloquei aqui para facilitar o entendimento, para facilitar o estudo da Lei dos Portos, certo? Conceitos, porque, na verdade, esses termos, eles realmente tratam de conceitos. E já aproveitando, né, o ensejo e abrindo aqui um parêntese para explicar que é um dos assuntos que você deve ter mais cuidado, deve dar mais atenção, são os conceitos. Não só aqui na Lei dos Portos, mas em todas as legislações, porque as bancas adoram os conceitos para fazerem aí questões de prova, certo? Então, se você decorar e souber diferenciar direitinho um conceito de outro, então você vai com certeza acertar várias questões. Então, formas de utilização de bens públicos porque esses termos, essas palavras que nós iremos ver aqui, são na verdade no direito administrativo vistas como formas de utilização de bens públicos. Bem público, nós já vimos na aula passada qual é o conceito de bem público e quais são as espécies de bem público, como bens de uso comum do povo, bens especiais de uso especial e bens dominicais. Então, já falamos sobre isso, agora nós vamos ver as suas formas de utilização. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a concessão, né? Lembrando, é claro, que essas formas elas estão aplicadas especificamente à questão portuária, certo? Então, concessão vai ser a cessão onerosa do porto organizado. Já vimos também o significado de porto organizado, né? Então, cessão onerosa do porto organizado com vistas à administração e à exploração de sua infraestrutura por prazo determinado. Então, eu até enumerei aqui, né, em 1, 2 e 3, que são as características principais do conceito de concessão, certo? Então, a concessão, como está dito aqui, vai ser uma cessão onerosa. O que o que significa cessão onerosa? Cessão onerosa vai ser aquele contrato que vai ser feito, né, pelo ente público, nesse caso aqui a União, e um ente privado, uma empresa privada, que nesse caso vai ser pago, né, determinado valor em razão daquele contrato, né, da utilização daquele contrato ou para aquela determinada exploração. Então, nesse caso aqui, a empresa que for concessionária, ela vai pagar à União determinado valor por conta daquele serviço, daquela concessão que está sendo passada para ela, certo? Então, por isso que é dita cessão onerosa. E aí, você que ainda não tem muita familiaridade ou afinidade com leis, aí eu já vou dando essa dica para você. Sempre que você vê essa palavrinha onerosa ou ônus, na maioria das vezes vai representar din-din, certo? Vai representar dinheiro, ok? Então, onerosa aqui tem a ver com dinheiro, com pagamento, ok? Seção onerosa do porto organizado, aí vem aqui com vistas. Com vistas, gente, tem a ver com a finalidade, objetivo. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo dessa concessão? A administração e
exploração de sua infraestrutura. Só que essa exploração, ela vai ser onerosa, ela vai ser paga, vai ter um custo por meio de quem está assinando aquele contrato, por meio de quem está ali exercendo como parte daquela concessão, ok? Então, nós vemos aqui que o objetivo é a administração e exploração de sua infraestrutura. Terceira característica é por prazo determinado. Então, quando for feita aquela concessão do porto organizado, vai ser estipulado determinado prazo, né? Até tal ano, de tal ano a tal ano, por um prazo de não sei quantos anos, certo? Então vai estar ali especificado, certo? O prazo de duração dessa concessão, ok? Então essas 3 características é que você vai precisar gravar aqui para saber o que é concessão. Concessão onerosa do porto organizado, com vistas à administração e exploração de sua infraestrutura e, por último, por prazo determinado, ok? Gravou aí, agora nós vamos para o conceito, o inciso 10, de delegação. Diferentemente de concessão, delegação vai ser a transferência mediante convênio, olha aí, da administração e da exploração do porto organizado para municípios ou estados ou a consórcio público, nos termos da Lei 9.277, de 10 de maio de 96. Então, veja que o conceito de delegação é totalmente diferente do conceito de concessão. Enquanto na concessão eu cedo aqui de forma onerosa, né, para explorar, para administrar o porto organizado, aqui eu transfiro, né, eu formo aqui um convênio, né? Nesse caso aqui, as pessoas que entram para figurar como parte, né, desse convênio são os municípios ou estados. Então grave aí essa palavrinha, enquanto aqui pode ser pessoas privadas, certo? Entes privados, pessoas que eu digo aí, pessoas jurídicas, é claro, ou entes privados. Já aqui na delegação eu tenho uma transferência, né, mediante convênio da administração e da exploração, ok? Então essas são as características da delegação. Na delegação também a finalidade, lembrando, é a mesma, né? É administrar e explorar o porto organizado, certo? Então essa é o conceito de delegação. Seguindo aqui, nós vamos ter agora no inciso 11 o arrendamento. Outra forma de utilização do bem público é o arrendamento. O arrendamento, por sua vez, vai ser uma cessão onerosa. Olha, mais uma vez aí, cessão onerosa, vai ter ali uma troca de valores, né? Diária da infraestrutura, ou aliás, diária e infraestrutura públicas localizadas dentro do porto organizado. Gente, qual é a diferença? Já que eu estou falando também de cessão onerosa nesse conceito aqui de arrendamento, qual é a diferença entre arrendamento e, no caso lá da primeira palavrinha que foi concessão, né? A diferença é que lá eu vou ter uma cessão onerosa do porto organizado. Eu estou falando do porto completo, organizado. Nesse caso aqui eu estou falando de área e infraestrutura pública localizada dentro do porto, certo? Do porto organizado. Então a diferença entre um e outro vai estar aí. Quando você estuda conceitos, geralmente a dica é você tentar diferenciar um conceito de outro. Competências também, você sempre tenta diferenciar. Então nesse caso aqui, a diferença vai estar onde? Vai estar na palavrinha área e infraestrutura pública localizada dentro do porto organizado. Eu não estou falando do porto, estou falando de uma área dentro do porto, ok? Em terceiro lugar, nós vamos ter aqui que vai ser apenas
para exploração. Veja que a letra da lei, a lei seca aqui, ela não fala de administração, mas fala apenas de exploração. Outra característica é que essa exploração também vai ser por prazo determinado, certo? Gravou direitinho? Então veja que dá para diferenciar aí, né, um conceito de outro e não se confundir na hora da prova, ok? Seguindo aqui, no inciso 12, nós vamos ter agora a autorização, né? A autorização vai ser, temos aqui 3 características também: outorga de direito à exploração de instalação portuária localizada fora da área do porto organizado e formalizada mediante contrato de adesão. Então veja que esta última aqui, ela é totalmente diferente das 3 anteriores, né? Primeiro, é uma outorga, né? É como se fosse uma permissão, uma autorização, né? O próprio nome já diz. Autorização, outorga, eu estou lhe permitindo você, empresa X, né, explorar determinada área, certo? Então, vou explorar determinada instalação portuária. Só que a empresa X só vai poder explorar essa instalação portuária que esteja fora, né? Fora da onde? Da área do porto organizado. Então, gravou a segunda característica, fora da área do porto organizado. Até então, nós só estávamos vindo ou o porto ou dentro do porto, e agora nós vimos fora do porto organizado, certo? Agora, a forma de autorização vai ser mediante contrato de adesão. Então, vimos aqui que foi falado aqui de forma de exploração ou de utilização do bem público. Nós vimos mais à frente que tinha aqui por meio de consórcio público, nessa segunda aqui delegação, e na concessão, aliás, aqui nós temos por meio de convênio, né, ou consórcio público, certo? Que são 2 formas de contratos, de negócio, né, e aí de utilização de bem público. E agora nós vimos nesse último aqui, por último aqui, o contrato de adesão, que é a forma de se obter aquela autorização, aquela utilização de bem público, que é a autorização. Então essas são as 3 características principais das formas, dos conceitos sobre formas de utilização de bem público. Eu coloquei ainda aqui, né, porque está na lei dos portos, eu não posso deixar de fora esse último conceito que não tem a ver com a forma de utilização, que é o conceito de operador portuário. Então, se cair isso aqui, vai ser fácil de identificar, porque não tem como confundir com outro conceito. A não ser que o examinador, ele tente aqui, né, com a sua sutilidade, mudar alguma palavrinha aqui, certo? Então, operador portuário vai ser a pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transportes aquaviário dentro da área do porto organizado. Então, primeiro, pessoa jurídica pré-qualificada, ele tem que ter uma qualificação, né? Qualificação para aquele serviço. Exercer as atividades de movimentação, são as atividades, movimentação de passageiro, movimentação e armazenagem de mercadoria, né? E isso aqui, essas atividades, elas vão ser realizadas dentro da área do porto organizado, certo? Então, não tem como confundir com outros, porque somente ele traz essa premissa aqui de ser uma pessoa jurídica, certo? Então, terminamos os conceitos e vamos agora para a nossa bela tabelinha, que é a tabelinha comparativa das espécies de utilização de bem público. Então, você pode utilizar também essa tabelinha, você pode aí também fazer a sua, né, que vai facilitar. Então, primeiro nós temos o tipo de utilização de bem público. Então, nós temos aqui a concessão, a delegação,
o arrendamento e a autorização, né? A autorização, lembrando, geralmente ela é uma forma mais precária que as demais formas. Mas, se não vem ao caso, vamos à forma, né? A forma da utilização dos bens públicos. Nós temos que aqui, na concessão, como nós vimos, vai ser uma cessão onerosa do porto organizado, né? Já aqui vai ser uma transferência mediante convênio. No arrendamento vai ser uma cessão onerosa também, mas veja, enquanto aqui é porto organizado, como eu falei, aqui vai ser em área e infraestruturas públicas. E por último, a autorização é uma outorga de direito mediante contrato e adesão. Então veja que aqui, né, diferencia tudo. Cessão onerosa do porto, transferência mediante convênio. Acrescentem aqui consórcio público, que eu esqueci de colocar, certo? E por aqui, arrendamento, né, cessão onerosa diária e infraestrutura pública e outorga mediante contrato e adesão. Então dá para diferenciar cada uma delas, né? Cuidado para não confundir. Qual é a finalidade, né? Aqui na concessão vamos ter administração e exploração. Aqui vamos ter também administração e exploração, mas nesse caso por municípios ou estados. Aqui no arrendamento somente para exploração e aqui para exploração de instalação portuária, certo? Então essa é a tabelinha para você saber aí as diferenças, né, das formas de utilização de bens públicos. Então nessa segunda parte da nossa tabelinha nós vamos ter aqui o tempo, né, e o local, certo? Que eu falei também quando estava lendo os incisos, né? Mas aqui na tabela fica melhor. Então, no caso da concessão, nós temos que é por prazo determinado. No caso da delegação, nós não temos falando de prazo. No caso do arrendamento, nós temos o prazo determinado, também é por prazo determinado. E no caso da autorização, ela também, a lei dos portos, não fala sobre tempo. Então, se a lei não fala, a gente também não tem o que fazer e a banca não tem o que cobrar, certo? Agora, quanto ao local, nós temos que, na concessão, que é essa primeira coluna aqui, né, nós temos que, é o próprio porto. Exploração de quê? Aonde? O próprio porto. Administração e exploração do próprio porto organizado quando tratar de concessão. No caso de delegação, eu não coloquei aqui, talvez por esquecimento mesmo, mas é dentro do porto, certo? Dentro do porto. No caso de arrendamento, também vai ser dentro do porto organizado. Já no caso de autorização, vai ser fora da área do porto organizado. Então, a única que é fora é a autorização, certo? Então, essa foi a nossa aula 2, que tratamos aqui sobre as formas de utilização de bem público dentro da questão da lei dos portos, dentro do assunto de direito portuário. Agora, a nossa aula 3, ela vai tratar sobre as diretrizes que são trazidas pela lei dos portos. Então, eu aguardo você na próxima aula, a aula 3. Até lá!